Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Hoje é 23 de outubro, sexta-feira de 2020. Nós vamos começar a nossa aula de arte agora, falando sobre a arte na pré-história. Então, é um assunto muito interessante para vocês e já vimos muita coisa contemporânea, muita coisa de hoje, podemos dizer, mas vamos falar um pouquinho agora sobre a arte na pré-história. Você já sabe os períodos, com certeza, né? Você já estudou com o seu professor de, é, de história. Então, os períodos da arte e assim por diante. Então, nós vamos agora ver esse período que foi tão importante na nossa vida, para a nossa vida hoje, para a gente saber como é que os primórdios viviam. É isso, gente? Então, vamos lá para essa aula que eu acredito que vai ser bem interessante. Já estou aqui anotando. Então, vamos lá. Vamos, como eu sempre digo, para o nosso quadro virtual, né? A nossa ficha virtual, como você queira falar. Então, a arte na pré-história constitui uma das maneiras mais eficazes para que os pesquisadores possam reconstituir a cultura existente. Então, olha o que eu falei. Nós temos a nossa cultura hoje, mas a arte na pré-história é uma das maneiras mais importantes que faz com que os pesquisadores reconstituam a cultura de hoje, tá bom? Então, a história, ela tem o passado, com certeza, mas ela completa com o nosso presente. Essa foi justamente a época em que os homens ainda não haviam inventado a escrita. Portanto, os desenhos. Então, vejam aí, eles não sabiam escrever. Toda vanguarda que nós temos, humanismo, expressionismo, cubismo, sempre tinha ali envolto a a escultura, né? A arquitetura, nós temos um pano de fundo, sempre era uma guerra, sempre era uma coisa, era outra. E havia a música, havia a escrita, um monte de coisas que envolviam esse período. Aqui não. Aqui só existiam os desenhos, esculturas e os objetos encontrados lá quebrados. Tá? Esses objetos deram pistas, tá, de como as pessoas viviam e se organizavam em um passado muito distante. A pré-história está dividida em três grandes períodos, sendo que em cada um deles a arte apresenta características peculiares. Então, para facilitar, vamos ver aí as divisões da pré-história. Então, período paleolítico ou idade da pedra lascada, do surgimento da humanidade até 8.000 anos antes de Cristo. Período paleolítico, tá? Idade da pedra. Idade dos metais, 5.000 antes de Cristo até o surgimento da escrita, por volta de 3.500 antes de Cristo. E esse termo arte, que é diferente da arte moderna e todas as artes que você já viu, faz referência ao conceito moderno. Sendo assim, para os homens pré-históricos, esse conceito não era conhecido, ou seja, eles não criavam a arte com o objetivo de alguma coisa, de alguém ver para vender, especificamente para vender, jamais. Tá? De contemplação, não. Eu vou fazer isso aqui, eu vou pintar essa parede para que as pessoas vejam. Não, não era o objetivo, sim? E sim com a função utilitária, ok? Então, vamos ver aí características da arte na pré-história. Vamos ver o resumo.
No início, as expressões artísticas eram bastante simplificadas. Com o tempo, foram se aprimorando. Segue abaixo as principais características da arte desenvolvida em cada período. Período paleolítico. Nessa fase, a arte era realizada nas cavernas ou próximas delas, as quais eram chamadas de arte parietal e arte rupestre. Eles pegavam sangue de animais, de cabras, de bois, seja lá o que for, e faziam o sangue como se fosse tinta, e pintavam as cavernas e tudo que estava ali ao redor. Olha aqui, ó. A figura de um animal. Já era, isso aí é arte, já era arte, mas para eles não, né? Para eles não. Diziam que eles não tinham muito o que fazer e eles desenhavam, gostavam de desenhar. Então tem aí, ó, desenho de cavalo na caverna de Altamira. Okay? Aqui uma perna mais fina, né? A cabeça pequena para o corpo, mas enfim. A arte parietal recebe esse nome, pois está relacionada com o suporte em que foi desenvolvido, ou seja, as paredes das cavernas. Já a arte rupestre era realizada fora das cavernas e das grutas. Tá, gente? Dizem, e alguns historiadores dizem que a arte rupestre era qualquer arte que eles faziam. Aqui está dizendo que era realizada fora das cavernas e das grutas. Enfim, arte rupestre é a arte rupestre feita pelos nossos primórdios, tão importantes, né, para a gente conhecer de onde nós viemos. Então, olha aí, ó, nesse período, as pinturas eram feitas nas rochas, nas pedras, nas paredes, e as paredes eram formadas por rochas. E sua principal característica era o naturalismo. Então, tudo que era natural, logicamente, era o que estava mais próximo aos nossos primórdios, né? Aos homens dessa, dessa parte aí da pré-história. Além de figuras abstratas, que tinham também figuras abstratas, foram desenvolvidas figuras de animais e homens. Muitas figuras de bichos de todas as espécies e homens também. Geralmente demonstram imagens de caça. O que eles faziam? Caçar, né, gente? Ademais da arte representada nas paredes das cavernas, foram desenvolvidos os primeiros instrumentos e ferramentas com pouca sofisticação. Então, o que era que eles usavam? Facas, machados, arpões, lanças, arcos, flechas, anzóis. Então, eles mostravam também esses instrumentos, né? Muito, assim, artesanal. Cada instrumento. Eles faziam a própria faca, eles faziam o próprio machado, a própria lança, tudo artesanal. E eles botavam lá, por isso que nós sabemos grande parte da vida deles através da arte pintada. As técnicas de produção eram simples. E os materiais utilizados eram pedra, como eu falei, o que eles tinham, né? Madeira, ossos, chifres e peles de animais. Eles matavam os animais, comiam, faziam roupas e com o sangue eles pintavam. Nessa época também foram produzidas as esculturas, geralmente figuras femininas, mas nada com o intuito de ser arte, de apresentar, de vender, não. Aqui está uma mulher, Vênus, de William Ford, 11 centímetros, encontrada na Áustria. Essa escultura data do período paleolítico. Vale lembrar que o homem do paleolítico, caçador e coletor, era nômade, ou seja, vivia em busca de comida e abrigo, portanto, não se fixava nos territórios. Onde tinha comida e água, eles ficavam. A água acabava, a comida acabava,
eles iam para outro território. Então, o que é um nômade? Uma pessoa que não tem, não é que não tenha residência fixa, está no local, trabalha no local, e não dá mais certo, está difícil, vai para outro local. Então, não tem residência fixa nunca. Então, aí eles não se fixavam, né? Eles iam atrás de teto para se abrigarem, comida. Logicamente, a comida envolvia a água. Não tinha, então eles iam embora, tá? Esse homem aí, paleolítico, caçador e coletor. Período neolítico. A arte no período neolítico já pode ser vista fora das cavernas, com o clima mais ameno, tá? Porque como, quando estava muito inverno, com certeza eles viviam dentro das cavernas. Saíam só para caçar e voltavam. Depois, esse período aí, o clima já estava melhor. Então, o homem do Neolítico começa a viver próximo dos rios. Esse período marcou o sedentarismo da raça humana, que deixa de ser nômade e passa a construir vilas. Então, ele passa a andar de lugares em lugares, de terras em terras, e começa a construir, a fixar a sua casa ali. Então, outra família vai e fixa, e assim por diante, e assim eles vão formando vilas. A agricultura e a criação de animais foram as principais características desse período. Então, eles tinham que plantar, né? Com certeza, tinha água ali perto, que eles não iam ficar perto em nenhum período, né? Seja com clima quente ou com clima mais ameno, eles tinham que ter água para sobreviver, porque comida sem água não vai adiantar nada. Então, o sedentarismo foi quando ele deixou de ser nômade e passa a construir vilas. Então, eles fixaram, disseram, vamos ficar aqui. Então, vamos construir a nossa casa aqui, vamos plantar, que é a agricultura, e vamos criar animais. Vamos para o próximo tópico. Embora também fossem desenvolvidas com pedras, tal qual no Paleolítico, nota-se, nesse período, a evolução da arte, que apresentava um cuidado maior como o polimento do material. Antes dessa época aí, não, eles colocavam lá sem manusear, podemos dizer assim. Nesse período aí, havia o polimento do material, apresentava um cuidado maior na evolução da arte. Também estão destacando os objetos feitos de cerâmica, aí eles começaram a produzir, né, já que eles estavam perto da água, eles tinham residência fixa, podemos dizer, então começaram aí a confecção de tecidos de lã e linho, em substituição aos trajes confeccionados com peles de animais. Então, já tiraram, né, essa vestimenta e se vestiram de lã e linho. Olha aí, ó, coisa linda. Exemplar de peça de cerâmica do período neolítico. Okay? Com certeza feita à mão, né? Totalmente natural, isso aí. Não há pintura nenhuma. Essa parte aqui é a parte do fogo, né? Porque o barro tem que ser cozido. Ele tem que ir ao fogo para poder ficar assim. Importante destacar ainda a construção de monumentos megalíticos. São isso, gente. E é isso. Grandes pedras dispostas em composições únicas. Acredita-se que o objetivo dessas construções era para a realização de rituais e celebrações. Olha aí, ó. Cromelec de Almendres, Évora, Portugal, monumento megalítico importante na Península Ibérica. Não estamos falando do Brasil, tá, gente? É a história da arte fora do Brasil. Agora vamos para a idade dos metais. Olha aí, ó. Eles descobriram os metais.
a arte começa a adquirir um novo aspecto. Nesse período, ela esteve marcada pelo desenvolvimento da metalurgia e da expansão das técnicas de fundição. Olha aí o metal, coisa linda, ó. Objetos bem rústicos, né? Porque eles não tinham nenhuma técnica especial, nem técnica nenhuma. Eles iam fazendo e ponto final. Ó, peças de metal encontradas em Balcãs datam de 500, 5.300 antes de Cristo. Olha aí, ó. Aqui a figura de uma mulher, né? Na primeira. E aqui talvez uma arma de metal. Então aí a arte se evoluía sem que eles tivessem a mínima ideia da evolução dessa arte. A idade dos metais está dividida de acordo com o metal mais utilizado. O metal mais utilizado. Temos a idade do bronze, quando eles utilizavam mais o bronze, obviamente. Idade do cobre, quando eles utilizavam o cobre. Idade do ferro, tá? Idade dos metais. Olha aí mais desenhos para vocês. Isso aqui parece um siri, né, gente? Também encontradas em balcas, figura feminina sem cabeça e pedaços de madeira de metal. Ah, tá. Eu pensei que era um siri. Pedaços de madeira e metal. É figura feminina sem a cabeça. Ah, é aqui, gente. Ó. Sem a cabeça. Mas aqui. Ah, tá. Porque está sentada. Desculpa aí. É arte, né, gente? Cada um vê da sua forma. Eu vi um siri aqui, os dois olhos do siri, aqui, do siri, aqui as pernas, mas olhando. Então a gente tem que observar bem, né? Eu nunca tinha visto essa figura, não. A gente tem que observar bem. Aqui estão as pernas da mulher, aqui, logicamente, os braços. Isso aqui eu vi, mas eu falei que parecia. E aqui sem cabeça, né? Não sei se cortaram a cabeça dela, se quebrou, aí a gente não vai saber. Nesse período, destacam-se os utensílios, instrumentos e ferramentas fabricados com o intuito utilitário. Por exemplo, os instrumentos de cozinha, objetos artísticos. O que é um intuito utilitário? Que seja útil para eles usarem, né? Então, nunca pensando na arte. Por exemplo, os instrumentos de cozinha, objetos artísticos, armas, ferramentas para agricultura, caça e pesca. Então, eles faziam panelas. Para nós hoje é uma arte, para eles era para a sobrevivência, para cozinhar. Armas, hoje é uma arte para a gente, para eles se defenderem dos animais. Né? Ferramentas para a agricultura, a enxada, a enxada objetos que fazem, que eles trabalham na agricultura, a pesca, né? A caça, principalmente. Ok? Então, era o intuito utilitário para que eles usassem. Havia ainda esculturas em metal, representando mulheres com roupas detalhadas e também guerreiros. É desse período a invenção da roda e o arado de bois utilizado na agricultura. Nesse momento também começam a surgir os primeiros experimentos na escrita. Arte na pré-história no Brasil. Pronto, até agora vimos, como eu falei, fora do nosso país. Agora, a arte na pré-história do Brasil. Olha aí, ó. Observem aí os detalhes, as cores, com certeza isso aqui, né? Lembra muito o sangue, né? O sangue depois o animal fica morto, ele escurece. Isso aqui pode ser cal, né? Essa parte branca. Um desenho bem detalhado.
Ó, pintura rupestre no Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí. Logicamente é uma réplica, né, gente? A gente não pode dizer que a pintura é totalmente original. No Brasil existem alguns sítios arqueológicos. Olha aí, você que gosta de história, eu sei que muita gente gosta. Aí, ó, alguns sítios arqueológicos aqui no Brasil e foram encontradas pinturas rupestres em vários locais. Nos estados de Minas Gerais, Piauí, eu disse que podia ser réplica, mas também pode ser original. Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Aqui é quiz da história da arte. Vamos aqui para a gente terminar. Pré-história brasileira. Chama-se pré-história brasileira ou período pré-cabralino, um momento para a história do Brasil antes da chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, período cabralino. Por quê? Porque cabralino vem de Cabral, tá? Esta visão, no entanto, está mudando, pois vários povos habitavam esse território antes da colonização portuguesa. Então, a gente não fala mais, eu pelo menos não aceito mais que o Brasil tenha sido descoberto. O Brasil foi invadido, porque aqui já estavam os índios. Primeiros humanos do Brasil. Lá aí, a mesma figura que a gente viu ali, né? Pinturas rupestres na Serra de Capivara, no Piauí. A presença humana no território hoje ocupado pelo Brasil data de 12 mil anos, conforme evidências arqueológicas. 12 mil anos. Ao menos duas diferentes rotas migratórias contribuíram para o deslocamento na América pré-colombiana, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, os primeiros humanos surgiram aonde, gente? Na África, há 3,2 milhões de anos. Assim é correto afirmar que os seres humanos vieram daquele continente através de ondas migratórias. Características dos primeiros habitantes do Brasil. Os habitantes da pré-história brasileira são divididos em 3 grupos: caçadores-coletores, povos agricultores e povos do litoral. Os coletores viviam em quase todo o território nacional entre 50 mil e 2,5 mil anos. Ocupavam do sul ao nordeste, habitavam cavernas e florestas, usavam arcos e flechas, boleadeiras e bumerangues. As mesmas ações dos primórdios que não eram brasileiros, né? Feitos de pedra. Alimentavam-se de carne da caça de pequenos animais, como os peixes, os moluscos e frutos. No Nordeste, é possível encontrar exemplos de arte rupestre destas pessoas que retratavam o cotidiano, a guerra, a dança e a caça. No Sul, destaca-se os homens de Umbu, que viveram nos pampas gaúchos. Estes foram os responsáveis pelo uso de arco e flecha, que foi herdado pelos indígenas brasileiros. Olha aqui, ó, os sambaquis, povos do litoral, os índios, né? Recriação dos povos sambaquis e seu habitat natural. Os povos do litoral ocupavam a costa brasileira desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul há 6 mil anos. Alimentavam-se basicamente de frutos do mar, mas também eram coletores. Os homens dos sambaquis eram sedentários, pois não tinham necessidade de
deslocar-se para buscar alimento. Tudo estava ali na porta da casa. Então, sedentarismo nascendo. As conchas descartadas com as quais obtinham os moluscos foram se amontoando e assim foram aproveitadas para a construção de casas. Vejam, estes são os principais vestígios para estudar esse povo. Também foram localizadas sepulturas nas quais os corpos eram enterrados com vários objetos e pintados de vermelhos. Isso significa que os homens sambaquis realizavam ritos funerários e acreditavam em outra vida, tá? Então, temos aí a localização de sepulturas, tá? E quando eles morriam, eles colocavam todos os pertences da pessoa dentro do caixão e pintavam o corpo, porque sabiam e realizavam muitos rituais nos funerais, acreditavam numa outra vida. Povos agricultores, habitavam cabanas ou casas subterrâneas e eram conhecedores da técnica da cerâmica. Aí eles já conheciam a técnica. No Rio Grande do Sul foram chamados de Itarerês e no Sudeste e Nordeste de Tupis. Esses povos deram origem às tribos indígenas do Brasil. Sítios arqueológicos, vamos ver, gente? Eu gosto muito de ver figuras, vocês gostam? Olha aí, pinturas rupestres do Parque Nacional do Catimbau, em Pernambuco. Olha aí que coisa linda. Sempre em tom, assim, vermelho escuro, né? E branco. Os sítios arqueológicos são locais onde foram detectados a presença de seres humanos na pré-história. Então, sítio arqueológico, então você vai ver aí a presença, os vestígios de seres humanos na pré-história. Olha aí, no Boqueirão de Pedra Furada, Pernambuco, um grupo de arqueólogos notificou a presença de facas, machados e fogueiras com aproximadamente 48 mil anos. Vamos ver aqui se a gente tem mais alguma figura. Não temos. Tá? Na região de Santa Lagoa, em Minas Gerais, foi encontrado o fóssil Luzia. Eu lembro disso aí. 12.500 a 13. 12, deve ter uma vírgula aí, né? 12.500 a 1.130 mil anos. Ali também foi achado o homem de Santa Lagoa, que vivia ali há 12 mil anos. E outros importantes sítios também arqueológicos no Brasil. Nós temos muitos, são Santana do Riacho, em Minas Gerais, Caatinga de Moura, na Bahia, Parque Nacional da Serra de Capivara. Quando se fala de sítio arqueológico, são vestígios dos primórdios, tá, gente? Você pode encontrar outro tipo de sítio, mas talvez não seja sítio arqueológico. Pronto, vamos ver novamente aí essa figura, né? Para que vocês olhem. Bem, aqui parece uma TV, né? Mas não é. São figuras, muitas figuras abstratas. O que é uma figura abstrata? Não mostra realmente o que é, né? Não mostra realmente o que é. Os tupis conheciam a agricultura, por isso eram sedentários. A cerâmica era usada para armazenar alimentos, como urnas funerárias quando alguém falecia. Então, eles fabricavam a cerâmica, logicamente, do barro, para fazer os potes e as panelas para guardar alimentos e também como urnas para que alguém morresse. Então, eles iriam enterrar a pessoa num caixão, né, de barro. Ok? Pronto, gente. Essa foi a nossa aula hoje. Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Então, um grande abraço e um beijo para todo mundo.